mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Passando aqui, ó, para deixar um recadinho super importante. A gente já vai iniciar assim de recado, tá? Esse mês é o mês do nosso evento das Mulheres que Vencem. Dia 27 de junho de 2026, nós já temos um encontro marcado. Mulheres que Vencem, com o tema Sarando as Feridas. E eu conto com você, viu, minha irmã? Conto com a sua presença lá na igreja, Avenida Calógeras, 2121, no centro de Campo Grande. Tá aí, ó, no rodapé. Ó, se eu fosse você, anotava o endereço, nosso encontro marcado. Ah, pastora, qual horário? Às 3h30 da tarde. Todas as vezes eu faço às 17, mas essa vez nós vamos fazer às 3h30 da tarde. E vai ser bênção, vai ser só vitória, em nome de Jesus. E eu aguardo você lá, tá bom? Vamos orar? Vamos orar aqui, porque quando nós apresentamos tudo que nós for fazer, nós temos que apresentar ao Senhor, tá? Eu já dei o recado, agora nós vamos orar, tá? Pegou? Pegou aí? Pegou o copo com água? No final a gente vai estar orando, vai estar intercedendo por esse copo com água. Pega a chave da casa, documento, pega a muda de roupa. Ah, pastora, mas precisa tudo isso para exercer a fé? Às vezes as pessoas precisam de algo palpável para conseguir exercer a fé dela. Ah, mas aí não é religiosidade? Não, gente, vai depender da fé da pessoa. Se a pessoa tiver fé que ela vai ser curada, apresentando uma muda de roupa, doente querido, daquela pessoa que está no hospital e não consegue ter acesso por lá, pega a muda de roupa com fé, apresente ao Senhor, que o Senhor vai enviar cura, né? Porque é a fé da gente. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, é como um grão, né? Se nós tivermos um pouquinho de fé ali, nós conseguimos exercer aquilo que o Senhor nos ensina, que é: se creres, verás a glória de Deus, tá bom? Põe a mão no seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos apresentando, ó Pai, esse mês de junho diante do Senhor, Pai, apresentando essa programação das Mulheres que Vencem, tudo que for feito aqui, Pai, seja para o Teu louvor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, através dessa programação, Pai, sarando as feridas, tirando dores antigas, tirando feridas da alma, amarguras, Pai, e que através das orações, das intercessões, o Senhor venha manifestar a Sua glória, em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu te peço e já te agradeço com a certeza que o Senhor já manifestou a sua glória e o seu milagre em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Então, vamos de louvor? Vamos de louvor? Fique aí com esse louvor e já já a gente volta. Que louvor abençoado, glória a Deus. Olha, irmãs, deixa eu te contar, Deus tem algo tremendo para você esse mês aí. Nós estamos aqui com a programação super especial, mês do Dia dos Namorados. Ai, é só amor esse mês. E o primeiro amor que nós vamos conversar é sobre o amor de Cristo, né? O amor dele, o amor de Deus para conosco, que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastora, mas qual é esse amor que eu não conheço ainda? Então, venha para perto de nós, ali eu convido você. Todos os dias, nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida Calógeras 2121, tem todos os dias programação, todos os dias tem culto. Então, venha você ali, coloque seu nome para oração, pede ao pastor que está ali atendendo, ele vai te atender, ele vai falar com você, ele vai te dar uma palavra. Tem os horários dos cultos, segunda, quarta, sexta, domingo, tem jovens, tem mulheres que vencem na quinta-feira, às 7h ao meio-dia. Então, nós temos toda uma programação aguardando você, para que quando você chegar lá na igreja, você esteja assistida da melhor forma possível, tá bom? Então, o melhor amor, o maior amor é o amor de Deus para conosco. Se hoje, neste dia tão maravilhoso, você acordou, foi porque Ele, o Senhor, nosso Deus, te deu a oportunidade. E nós não podemos esquecer disso. O maior amor, e às vezes nós mulheres, né? Eu falo nós, né? Mas às vezes nós mulheres esquecemos e achamos que nós devemos ser amadas pelo homem, pelas pessoas, pelos lugares. Na verdade, nós só precisamos ser amados por Deus. Quando nós descobrimos o nosso valor em Cristo Jesus, rapaz, a nossa história muda, a nossa mente muda. As pessoas, as mulheres, param de entender que o amor, ela precisa de alguém ou ela precisa de algo para preencher um vazio que só Jesus pode preencher.
Então você que está aí assistindo essa programação, talvez está nessa situação, né? Aguardando, eu estou esperando meu príncipe encantado, eu estou esperando, não. Preenche esse vazio que você está sentindo, que é um vazio. Quando você sai, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, quando você volta em casa, o que tem ali? Uma solidão. Esse vazio que está ali dentro, quando você chega no seu quarto e fecha os seus olhos, esse vazio só Jesus pode preencher. Essa alegria, essa felicidade, só o nosso Senhor Jesus. Quando nós nos preenchemos de Jesus, quando nós nos preenchemos da palavra de Deus, rapaz, quando as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. O que seriam as demais coisas? As nossas necessidades, as coisas básicas de uma mulher. Ser amada, ter um casamento, ter um noivado, um namoro e ter a palavra de Deus. Quando nós nos descobrimos como mulher, como mulher, é como se nós preenchêssemos um vazio que ninguém mais consegue. E aí nós conseguimos ter visão na escolha, nós podemos olhar, analisar o comportamento da pessoa sem estar desesperada atrás de um casamento e fazer a escolha errada. Então, nesse mês de junho, você já deve estar entendendo qual é o propósito dessa programação. Desde o mês passado, Deus tocou no meu coração de falar sobre a vida sentimental das mulheres. E muitas das vezes a gente não entendemos, né, o propósito da vida sentimental. E é onde muitas mulheres estão sendo pegas, muitas mulheres estão sofrendo, é na vida sentimental. Umas por causa da idade, ainda não achou o seu varão, outras porque escolheu um relacionamento abusivo, outras porque estão num relacionamento que não consegue sair. E nós temos isso, irmãs, nós temos isso. E nós vamos aprender agora sobre isso, como você entender. Esse amor que Jesus tem para nós é tão sobrenatural, que quando você acha que precisa de alguém, que precisa de alguma coisa, na verdade não precisa, só precisa dele. Pastora, mas aí a senhora não sabe o que eu estou passando, que a senhora já é casada, mas eu já tive a sua idade, eu já tive na sua fase, eu já tive a fase que eu tive que orar por um casamento, né? Eu namorei, noivei, casei e todas essas fases eu tive as minhas crises, né? Todo mundo tem. Quando for para tomar a decisão que vai mudar a história da sua vida, você vai ter essa crise. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou no momento certo? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que realmente importa, que é uma escolha direcionada por Deus? E quando eu estava nessa fase, Deus usou as pessoas, Deus usou o pastor, usou a direção. Ele usa as pessoas para nos abrir os nossos olhos, ver qual tipo de situação pode acontecer. E a gente tem que entender que as coisas acontecem na nossa vida, não é só conosco. Acontece talvez você está conversando aí com alguém e alguém está passando a mesma situação que você, né? Então preencha o vazio. Primeira dica desse mês, para nós iniciarmos esse mês do amor, né? O que é? Preencha-se do amor de Deus. Se preencha daquilo que é muito importante, que eu acho que é uma coisa mais importante da sua vida. É você estar cheia da presença de Deus, estar cheia do mover de Deus. Porque quando você está cheia do mover de Deus, o poder de Deus vem e você não é enganada, você não é instruída errada, você consegue ver a situação, entendeu? Aqui, e o melhor de tudo, né? Olha a minha anotação que eu fiz. Vou colocar aqui, namoro com propósito. Primeira coisa que nós vamos falar agora, quando nós estamos cheias da presença de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, preencheu aquele vazio, você tá ali. Pai, agora fala comigo, eu tô pronta. Né? Porque tem a fase da mulher, nós estamos prontas para o casamento. Aqui eu só vou aceitar aquilo que o Senhor tem para mim, vou aceitar aquilo que o Senhor tem, eu sei que o Senhor tem o melhor, eu sei que o Senhor tem um casamento. Agora, a minha decisão, qual é a minha decisão diante do namoro, do relacionamento? Né? Nós temos que entender isso. Qual é a sua decisão hoje? Você quer, eu vou tentar. Eu vou tentar aqui, eu vou orar com esse, eu vou namorar com esse, eu vou tentar.
Não, irmãs, nós temos que saber o nosso valor. Nós não tentamos para dar certo, nós falamos não, vai dar certo. E para dar certo, nós temos que ter a convicção que é de Deus, né? Que é o momento seu de Deus, porque assim, a gente não casa, a gente não namora, a gente não noiva para ser feliz. A gente casa para fazer alguém feliz. Só que para a gente casar e fazer alguém feliz, a gente tem que estar o quê? Feliz, né? A gente tem que estar cheia. Porque se nós formos, né, num relacionamento, entrarmos num relacionamento que não estamos cheias, estamos vazias, estamos magoadas, ressentidas, o que acontece? É fracasso. Porque você vai vomitar na outra pessoa ressentimento, né? Expressões de outro relacionamento, frustrações de outro relacionamento, pensamentos de outro relacionamento. E aquela bagagem, né? Você vai trazer e jogar na pessoa que não tem nada a ver. E muitas das vezes, aquela pessoa é de Deus para você. E às vezes a gente acaba estragando com atitudes, com os pensamentos, vomitando aquilo que está dentro da gente. E é culpa da pessoa? Não. Às vezes nós entramos num relacionamento sem estar sarada, sem estar curada, sem estar preparada para um relacionamento. Não estou preparada, eu quero viver sozinha, eu estou magoada, estou ressentida. E é esse o cuidado de Deus para conosco. Quando você, ou se você está num relacionamento sem propósito, abre os seus olhos, procura mais de Deus, procura saber se realmente é a vontade de Deus. Porque quando não tem propósito, não tem sentido. Tá? E aqui eu anotei, o namoro santo é um relacionamento centrado em Deus, cujo principal propósito é o discernimento para o matrimônio. Quando nós colocamos Deus no nosso relacionamento, seja ele namoro, é o início de tudo. Você colocou, pai, eu te chamo para o meu relacionamento, tá? Essa pessoa, nós estamos num relacionamento de namoro, qual é a tua vontade? O Senhor, pai, o meu propósito do meu coração é o casamento. E assim foi, e assim é, né? E nós temos que entender. Aí aqui eu anotei mais. E a busca mútua pela santidade. Não é só você falar assim, eu tô namorando. Mas tem que ser um namoro santo. Tem que ser um namoro disposto a outra pessoa, tem que estar disposta a respeitar as suas limitações, a sua opinião, tem que respeitar o seu corpo, principalmente. Né? Porque muito, eu tô num namoro, mas tem abrasamento, né? Tem a relação sexual. E nós sabemos que a Bíblia está lá em 1 Coríntios, pega aí para você ver. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então por que nós temos que se abrasar? Por que nós temos que andar no pecado? Por que a gente tem que andar em fornicação? Porque você tem que aceitar a outra pessoa se a outra pessoa não respeita o seu corpo. Se a pessoa não respeita o seu corpo, não respeita quem você é, porque você tem que dar o seu melhor. Porque você tem que aceitar ela na sua vida. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então a pessoa que Deus preparou para mim, primeira coisa que ele tem que respeitar, estou falando você como mulher, primeira coisa que ele tem que fazer é te respeitar como mulher, te respeitar o seu corpo. Se você está no relacionamento e você não se respeita, se sujeita a tal relação, aí alguma coisa tem. Então nós temos que buscar a Deus. Primeira coisa no relacionamento. Mas ele me ama, ele me respeita, ele vai casar comigo. Por que não casou ainda? Tá 2 anos, 3 anos nesse relacionamento, 4 anos. Por que ele não casou ainda? Porque não quis te assumir. Tá vendo? É uma pergunta. Não precisa me responder, você responde aí na sua casa, tá? Então, esse é o propósito do programa de hoje. Um namoro com propósito. Qual é o namoro com propósito? Aquele que nós estamos cheios da presença de Deus, estamos buscando a face de Deus e também
observar se a outra pessoa está no mesmo propósito que você. Buscando o discernimento. Quando nós buscamos a Deus, nós temos o discernimento para saber se a pessoa é ou não é de Deus para a nossa vida. E o primeiro ponto que ela precisa ser é respeitar o meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Fato. Quando nós estamos num relacionamento que a pessoa não respeita você como mulher, não te respeita o seu corpo, aí é para se pensar. Aí é para você repensar quais são o seu propósito, quais são os seus princípios, né? Porque nós temos que, além de tudo, antes de ser namorada, antes de ser mãe, antes de ser filha, antes de ser de tudo, nós somos mulheres. Nós fomos criadas por Deus e Ele tem um cuidado muito grande por nós, na vida sentimental, na vida familiar. E tudo envolve o quê? A presença dEle. Buscar primeiro o reino de Deus. Busque a presença de Deus. Talvez você está aí nesse relacionamento abusivo, não consegue sair porque é uma manipulação de pensamento, a pessoa está em cima de você e ele não quer te assumir, ele não quer falar com você sobre relacionamento, ele não quer te dar uma posição. Você acha que vai dar certo isso? Será que quando vier o casamento ele vai respeitar você? Será que ele não vai com outras mulheres? E aí nós temos que esses sinais é dado antes. O caráter da pessoa é mostrado antes, Deus. É por isso que nós temos que primeiro buscar, desde o início estou falando, busque a Deus, busque a direção de Deus, se coloque na presença de Deus, te busca o discernimento de Deus, porque quando vier a pessoa, você vai saber. Olha, a atitude dele não condiz com o que ele está falando. A atitude, o pensamento dele não condiz com aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, tá? Então, fica com essa palavra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você entendeu? O Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem proveniente de Deus. E quando o Espírito Santo vem proveniente de Deus, quer dizer que o nosso corpo não pertence a nós. Ele fez uma pergunta, não sabeis que não pertence a vós mesmos? 20, porque foste comprado por bom preço, aquilo que eu falei. Deus deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele disse o quê? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois a Deus, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A nossa vida, a nossa carne, o nosso físico, tudo que nós temos, nosso pensamento, tudo, absolutamente tudo pertence a Deus. É dele, ele comprou por alto preço, um preço muito alto, o preço de cruz. É o sangue de Jesus. Então não aceite qualquer um, não negocie seus princípios como mulher, não aceite qualquer pessoa na sua vida. Você tem um poder de escolha. Mas eu tenho 40 anos, 50, não importa. Você escolha quem Deus vai te dar o discernimento e Ele vai te dar a oportunidade de você saber quem Ele quer para a sua vida. Hoje, seja ele relacionamento conjugal, seja ele relacionamento de amizade, você tem o poder de escolha, porque o Deus, Ele está com você. Mas aí eu já sou casada, pastora, o que eu faço? Vai buscar de Deus aquilo que eu estou falando desde o início. Vai buscar de Deus pela salvação da tua casa, pela salvação do teu marido, vai buscar de Deus, porque você já escolheu, já casou. Agora nós vamos para o quê? Buscar a presença de Deus. Tá? Então hoje, se você está num relacionamento, eu estou namorando e o meu namoro não é de propósito, então medite nessa palavra, medite. Você que ainda não tem relacionamento, medite, busque a face de Deus e Deus vai falar com você, tá bom? Já a gente volta, fica com esse louvor aí, já a gente volta. Que louvor abençoado, você viu aí? Esse louvor aí, de amor, falando de amor ao seu coração. Olha, a programação desse mês tá abençoada, lembrando você, fica com essa palavra, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20.
trava aí no seu coração. Não aceito menos. No meu namoro tem que ser de Deus, tem que ser santificado a Deus. O meu namoro é com propósito. O propósito de honrar a Deus, glorificar a Deus, porque eu sou de Deus, o meu corpo pertence a Deus, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo pertence a Deus, tá bom? Esse é o ponto. Quem quiser você na vida tem que respeitar a sua ideia, o seu propósito, né? Ou pensar igual a você, né? Aí os dois vai dar certo e vai ir para um relacionamento abençoado e glória a Deus por isso, né? Porque o sistema quer mudar muito, quer mudar o mundo, quer colocar coisas carnais dentro de um relacionamento que foi o próprio Deus que criou, tá bom? Então fique aí com essa palavra abençoada e nós vamos agora para as considerações finais. Lembrando que segue a gente aí, segue a gente nas redes sociais, Mulheres que Vencem MS, YouTube, Facebook e Instagram, tá? Tá tudo aí, você vai lá, segue as programações das mulheres, as visitas, os cultos, as intercessões, tá? Vai estar tudo lá na nossa página do Instagram e a programação das Mulheres que Vencem no YouTube, tá? Lembrando você que toda quinta-feira nós temos às 7 horas e ao meio-dia o culto com as Mulheres que Vencem, tá? Lá na sede Avenida Calógeras 2121, no centro de Campo Grande. Lembrando também que neste domingo estaremos lá na igreja, culto e abençoado com o pastor Guilherme de Melo, às 7, às 10, às 15 e às 18. Esperamos você lá, viu? Quero te ver lá, mulher, para nós festejar, para dar um abraço, para me conversar com você, saber como você tá certo? E aí, lembrando também, dia 27 de junho de 2026, o culto especial das Mulheres que Vencem. Você que ainda não sabe, nós vamos ter um culto especial, o segundo evento das mulheres esse ano, aqui em Campo Grande, tá? A reunião de todas as igrejas da capital, vai ser bonito, vai ser forte, com o tema Sarando as Feridas. Olha, irmãs, vai ser forte, hein? Você que tá aí enferma, doente, precisando de cura, vai receber as unção lá, tá? Deus já colocou no meu coração um propósito, já está sendo consagrado esse azeite para ser colocado do alto da sua cabeça. O nardo, o bálsamo e a mirra para a glória de Deus. E eu tenho certeza que quando você passar pelo tapete, porque lá vai ter um tapete, e só vai passar pelo tapete as saradas, as curadas. Então, se eu fosse você, não perdia, tá bom? Vamos fazer a oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela esta programação, obrigado por este momento, obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque aqui é um culto, embora seja 30 minutos, mas é um culto no qual, Pai querido, o nosso coração é aberto para a Tua Palavra. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por ser tão maravilhoso com cada um de nós. Pai, olha o coração dessa minha irmã, talvez essa palavra, esse momento que ela falou foi de encontro à necessidade do coração dela. Pai, e esse momento nós queremos apresentar o coração de todas as mulheres, Pai, desse Brasil, da capital, de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Pai, você tem muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres, ó Pai, amarguradas, sofridas, Pai, achando que vão morrer assim, que Deus não nasceu para ser feliz, mas Pai, o Senhor vai de encontro à necessidade dessa minha irmã, ajude ela a estar nos teus caminhos, ajude ela, Pai, a estar no mesmo propósito. Pai, é isso que eu te peço, já te agradeço com a certeza que o Senhor já operou um milagre, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada e já te agradeço. Amém, amém. Ó, um beijo, já dei um beijo antes do tempo, tá? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.